Estamos em Gênesis capítulo 1 e vamos continuar aqui o estudo a partir do versículo de número 6. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 1, versículo 6. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. O que é o firmamento? O firmamento, falando de uma forma bem simples, é o espaço entre as águas dos mares e as águas das nuvens. Então, todo esse espaço existente entre as águas dos mares, os oceanos, e as nuvens, esse espaço nós vamos considerar como sendo o firmamento. Versículo 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Então, como eu acabei de dizer, as águas debaixo do firmamento seriam as águas dos mares. As águas sobre o firmamento seriam as águas das chuvas, aquelas águas que ficam armazenadas nas nuvens. Versículo 8. E chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Quando o escritor bíblico diz que Deus chamou ao firmamento céus, obviamente que o firmamento se refere apenas ao primeiro céu. Lembra que aqui eu dei uma distinção entre três céus? Eu disse que há um primeiro céu, que seria o céu azul, esse que tem a ver com o firmamento. O segundo céu diz respeito ao espaço sideral. E o terceiro céu é o lugar onde Deus, os anjos e os crentes que já morreram habitam. Pois bem, aqui diz que Deus chamou o firmamento de céus, no plural. E aí você poderia me perguntar, professor, se o firmamento corresponde ao primeiro céu e é um céu só, por que o texto chama o primeiro céu de céus, no plural? Vou explicar por quê. Preste atenção. Céus, no plural, pode se referir ou aos três céus que existem, como eu falei aqui, e fiz a distinção, primeiro, segundo e terceiro céu, ou pode se referir aos tipos de céu que existem como primeiro céu. Não entendi, professor. Ok, vou explicar agora com mais cuidado. Esse primeiro céu, que é o céu azul, ele pode ser designado na Bíblia como céus, no plural. Por quê? Porque o ser humano, quando ele olha para o céu azul, ele entende que há diferentes tipos de céu azul. Por que isso? Porque não é comum nós ouvirmos alguém falar que não existe céu como o céu de Brasília, não existe céu como o céu de São Paulo, não existe céu como o céu de tal lugar. Você percebe que no senso comum, na linguagem coloquial, é comum a gente dizer que o céu, o primeiro céu, o céu azul, ele se apresenta de forma diferente dependendo do lugar onde estamos? Pois é, como a Bíblia também usa essa linguagem humana, coloquial, essa linguagem comum, então não é raro você encontrar na Bíblia uma referência ao primeiro céu no plural, como se fosse céus, compreende? Que a Bíblia não usa linguagem científica, isso é um fato, porque fala sobre o pôr do sol, o nascer do sol, assim como nós fazemos na linguagem comum. Quando nós dizemos que o sol se move, que o sol nasce no Oriente, se põe no Ocidente, isso é uma linguagem coloquial e a Bíblia usa linguagem coloquial. Assim também acontece com essa diferenciação do primeiro céu. Aqui no versículo 8, quando diz Deus chamou o firmamento de céus, é justamente por causa disso, porque no caso do primeiro céu, o céu onde está o firmamento, onde está essa cor azul que a gente vê, no caso deste primeiro céu, ele pode ser designado no plural, exatamente porque no senso comum há vários tipos de céu. Continuando aqui, houve tarde e manhã, o segundo dia. Eu já expliquei que para o judeu, o começo da escuridão, que se dá por volta das 18 horas, é o início de um dia. Em vez de dizer, como nós faríamos, que um dia começa pela manhã e termina à noite, tipo, houve manhã e noite, eles dizem, houve tarde e manhã.
o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o segundo dia, e por aí vai. Perceba também que nessa classificação, a noite nem é mencionada. Você observou? Só diz assim, houve tarde e manhã. A noite não é mencionada porque ela fica justamente entre a tarde e a manhã. Então, ela é englobada, ela é abrangida por essas duas partes do dia. Vamos lá, versículo 9. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Professor, como assim as águas se juntando num só lugar, se as águas estão espalhadas pelo globo? Como é isso? Olha, na massa disforme feita por Deus para ser a terra, como nós vimos no começo do estudo, havia água misturada com terra. Lembra? Água e terra, os dois elementos juntos, numa massa sem forma. Essas águas, elas formaram agora, com essa ordem de Deus, um só oceano, que ficou conhecido nos livros de geografia como Pantalassa. Se você for fazer uma pesquisa, você vai descobrir que no início do planeta havia somente um oceano que era chamado de Pantalassa. A Terra que ficou visível formou um supercontinente que os livros chamam de Pangeia. Se você quiser saber mais sobre Pangeia e Pantalassa, eu vou deixar na descrição deste estudo uma indicação de vídeo, um link para um vídeo que fala especificamente sobre Pangeia e Pantalassa. Depois você dá uma olhada lá. Versículo 10. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. De novo, aquilo que Deus chama terra aqui é o supercontinente que eu acabei de mencionar, a Pangeia. E o ajuntamento das águas ou mares é uma referência ao único oceano que existia, chamado nos livros de geografia como Pantalassa. Uma observação aqui: os cientistas que não acreditam no criacionismo, os cientistas evolucionistas, eles dizem que tanto Pangeia quanto Pantalassa existiram sim, porém existiram há mais de 200 milhões de anos. Mais à frente eu vou falar sobre esse tempo exagerado que os cientistas evolucionistas assumem como sendo um fato. O versículo 10 termina: e viu Deus que isso era bom. Em outras palavras, a terra e os mares cumpriram exatamente a função que Deus lhes designou. Eu já expliquei que toda vez aqui em Gênesis 1 que Deus olhar para a sua criação e disser que a criação é boa, que aquilo que ele criou é bom, isso significa que aquilo que ele criou está cumprindo exatamente a função para a qual foi criado. Entende? Então, se Deus criou, por exemplo, a luz e ela ilumina, então, do ponto de vista de Deus, isso é bom. Por quê? Porque o elemento criado cumpre a sua função. Continuando, versículo 11. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. Vamos por partes aqui. Produza a terra relva. Aparentemente, Deus distribuiu inúmeras sementes de plantas sobre a terra. Quando eu digo distribuiu, quer dizer que ele fez surgir na terra sementes de todo tipo. Assim como ele trouxe à existência coisas do nada, ele também, nesse caso, trouxe à existência inúmeras sementes que ele distribuiu, espalhou por toda a terra. Veja só, ervas que deem semente, isto é, essas plantas, elas já traziam consigo a semente que lhes davam origem. Compreende? Então Deus primeiro espalhou uma semente, essa semente fez surgir todo tipo de planta e essas plantas já traziam em si outras sementes que gerariam outras plantas. É essa a ideia aqui. Quando fala no texto ervas que deem semente, é porque aquilo que já é produzido traz consigo novas sementes que vão fazer surgir
novas ervas que vão trazer consigo novas sementes e por aí vai. Continuando. E árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Preste atenção aqui. As árvores frutíferas que surgem no meio dessas ervas e plantas que vieram das sementes que Deus fez surgir, essas árvores frutíferas, elas dão fruto segundo a sua espécie, ou seja, se é uma árvore que produz maçã, a espécie dessa árvore é a maçã. E a semente da maçã está onde? No fruto da maçã. Veja, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele. Nele o quê? O fruto. Então, árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. Toda vez que você observar também em Gênesis capítulo 1, essa menção de espécie é aquilo que nós comumente chamamos de frutos ou frutas. Se for, por exemplo, um animal, diferenciamos como felinos, canídeos, certo? Então, no caso das árvores, espécie seria maçã, laranja, mamão, banana. Tudo isso é uma espécie de quê, no caso? Uma espécie de fruta. Se a planta, no caso, é uma árvore, a semente ela está no fruto dessa árvore. Agora, se a planta, por exemplo, for uma samambaia, aí a semente está na própria planta. Você sabia disso? Que a semente da samambaia está na própria samambaia? Como a samambaia não produz fruto nenhum, então a semente está nela mesma. Versículo 12. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então, quando se diz aqui no texto bíblico que a terra produziu relva, na verdade o que acontece é que a terra ela tem propriedades. A terra já foi criada desse jeito, compreende? A terra tem propriedades que contribuem para a semente brotar. Deus fez surgir de forma sobrenatural sementes por toda a terra, e a terra, conforme as propriedades que Deus lhe deu, a terra contribuiu para que essas sementes brotassem em relvas e árvores frutíferas. Note como é que a Bíblia Viva traduziu esses versículos 11 e 12. Que a terra faça brotar toda espécie de ervas e de plantas que dão semente, e também árvores frutíferas que têm sementes nas frutas que elas dão. Isso para que as sementes façam nascer as espécies de plantas e de frutas que tinham produzido essas sementes. E foi assim, e Deus ficou satisfeito. Continuando, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. Repetindo, o que significa essa expressão segundo a sua espécie? Significa que Deus fez a natureza com plantas diferentes, árvores diferentes, e elas geram sementes que fazem surgir outras plantas e árvores com as características específicas do tipo do qual cada planta e árvore faz parte. Simples assim. Da mesma maneira como os animais e os seres humanos, as plantas têm também um DNA. E esse DNA faz com que certas características próprias sejam mantidas de uma planta para outra, ou de uma árvore para outra. Uma maçã, por exemplo, não pode dar uma semente de abacate, não é óbvio? Então, sempre que disser segundo a sua espécie, é segundo a sua composição genética. Essa poderia também ser uma forma de se referir a isso. E viu Deus que isso era bom. No caso, a função da terra de contribuir para o brotar da semente é que foi apreciada por Deus. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. De novo, o dia para o judeu começa às 18 horas, ou no pôr do sol, devido ao fato de que as trevas, no relato bíblico, são citadas antes da luz. Você se lembra disso? Continuaremos então o nosso estudo na próxima aula, seguindo para o versículo 14. Até lá!